Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos no momento redenção, um momento em que nós temos a oportunidade de entrar em contato com os nossos companheiros, não só do redenção, como também com os amigos que se sintonizarem conosco para assistirem esse nosso momento redenção. Em época de pandemia do coronavírus. Bom, nós vamos hoje tratar do progresso. Nós vamos falar da lei do progresso, que é uma das leis morais. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, traz as leis morais. Uma delas, como eu já disse, a lei do progresso. É o de que nós vamos nos ocupar. Inicia o tema com a pergunta, em O Livro dos Espíritos, questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? A resposta: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ou seja, meus irmãos, a lei natural, que é uma lei de Deus, nos tira do estado natural, nos impulsionando o progresso. Porque Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis imutáveis que mantêm esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Na questão 778, a pergunta é a seguinte: o homem pode retrogradar para o estado primitivo? A resposta: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Quer dizer, olha, o espírito não retrograda. Ele não perde nenhuma das conquistas que já realizou. Isso é importante para nós. Ele pode até, numa encarnação, não mostrar todo o potencial que ele tem nas conquistas de ordem intelectual. Até porque ele precisa desenvolver outras habilidades. Mas ele, durante o sono do corpo físico, ele terá contato com aquilo que ele realmente tem como suporte intelectual. E depois de desencarnar, ele toma posse integral de tudo aquilo que ele é, afinal de contas. Porque às vezes o corpo físico nos limita, né? É um escafandro nos limitando, porque nós temos o corpo físico necessário àquilo que precisamos fazer nessa encarnação. Bom, continua. Marcha do Progresso, questão 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Quer dizer, o progresso vem de fora, como ensinamento, ou ele é despertado por nós através do esforço
e coisas mais. Vamos ver a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Veja como o contato social é importante. É no contato social que nós buscamos o desenvolvimento da nossa inteligência e que nós desenvolvemos também os valores morais, porque vamos convivendo com pessoas com caracteres completamente diferentes dos nossos. E é nessa convivência que nós vamos aprendendo os resultados daquilo que nós fazemos. E nesse conviver, nós temos a possibilidade de progredir, de crescer em termos de inteligência. E é aí que nós podemos, os que sabem mais, ajudar os que sabem menos, os que têm mais, ajudar os que têm menos. É aí que entra a solidariedade, a fraternidade que nós precisamos desenvolver. Bom, ele fala pelo contato social. Nós nos ajudamos uns aos outros pelo contato social. No Livro dos Espíritos, nas leis morais, há a lei de sociedade. Então vamos ver alguma coisa da lei de sociedade. Na questão 768, a pergunta é: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Vamos ver a resposta. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, nós precisamos do contato social para evoluirmos, para progredirmos. Agora, nós estamos no isolamento obrigatório, necessário, fiquemos em casa, mas nós podemos fazer muitas coisas nesse isolamento obrigatório. Nós podemos ter várias atividades dentro da nossa casa, nós podemos telefonar para os amigos, saber como é que eles vão, telefonar para os enfermos, saber como eles estão. Nós temos várias atitudes dentro de casa e fora de casa, mesmo no isolamento social, ligando pelo telefone para ter notícias daquele que nós amamos. E daí por diante, nós podemos orar. Quer dizer, é um isolamento físico necessário que nós precisamos atender, mas não nos impede de realizações importantes. Porque quando o homem se isola para não viver em sociedade, aí sim, quando ele opta pelo isolamento, aí ele acaba se embrutecendo, porque ele não convive com os outros, ele não tem uma vida de relação que, afinal de contas, nos enriquece. Porque a grande riqueza da vida é a diversidade de caracteres. É a diversidade que é a grande riqueza da vida, que nos proporciona conviver com pessoas de diferentes crenças, de diferentes pensamentos, de diferentes atitudes, de sentimentos diferentes dos nossos, e aí nós temos condição de nos avaliar,
de avaliar até a sociedade em que estamos inseridos e ver o que podemos fazer para melhorar essa convivência. Bom, vamos pegar um itemzinho também da lei do trabalho, que é uma das leis morais também. Questão 676 do Livro dos Espíritos. Por que o trabalho é imposto ao homem? A resposta é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha, veja como o trabalho é importante. Nós estamos no isolamento social, mas nem por isso deixamos de trabalhar. Nós temos tanta coisa para fazer em casa. Nós, no caso, os homens, podemos ajudar, colaborar, né? De várias maneiras. Nós temos várias atitudes. O trabalho ajuda o desenvolvimento da inteligência. Então, vejamos, a vida social e o trabalho nos ajudam no crescimento, no progresso intelectual e no progresso moral. Se isolar voluntariamente para viver sozinho, sem o convívio social e sem o trabalho aqui não é só o trabalho físico, há o trabalho intelectual, há uma série de atividades intelectuais que compõem o trabalho, claro. Não é só uma atividade física, necessariamente falando. E, então, nós já vimos que a convivência social e o trabalho nos ajudam no progresso da inteligência. Voltando à lei do progresso, na questão 780 do Livro dos Espíritos, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Quando se fala em progresso intelectual, é progresso da inteligência. Porque, às vezes, as pessoas de menos conhecimento, e cabe a nós passar a doutrina para que todos entendam. Kardec, em Obras Póstumas, diz que nós precisamos popularizar o Espiritismo. Não é vulgarizá-lo, é popularizar, é levar o Espiritismo ao povo, é levar a doutrina espírita ao povo, na linguagem que o povo entenda. Elitismo intelectual não faz parte do contexto espírita. Quer dizer, ele pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? A resposta é a sua consequência, mas não o segue imediatamente. Quer dizer, o progresso moral é consequência do progresso da inteligência. Por quê? Porque a inteligência, ela se desenvolve, como nós vimos, no contato social e através do trabalho. Então, convivendo com outras pessoas e trabalhando, nós vamos observando resultados das nossas atitudes e das atitudes dos outros, e vamos entendendo que atitudes boas geram bons resultados e atitudes complicadas, difíceis, geram resultados difíceis para nós. Então, aí é que surge, como resultado do uso da inteligência, da observação, o senso moral, onde nós começamos a aprender a diferença entre bem e o mal. Na questão 780A, a pergunta é a seguinte: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aliás, nós acabamos de falar nisso. Dando, então, a compreender, aliás,
dando então a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, no desenvolvimento da inteligência, nós começamos a entender que nós diariamente estamos fazendo escolhas e que escolhas boas vão produzir resultados bons. Escolhas complicadas por caminhos difíceis vão nos trazer resultados difíceis. E aí nós vamos desenvolvendo o senso moral, aprendendo o que é bem, aprendendo o que é mal. Na questão 780b, a pergunta é a seguinte: como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam, frequentemente, os mais pervertidos? Resposta: o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido seu senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, se não com o tempo. Quer dizer, a doutrina espírita nos propõe o progresso através de duas vias: o progresso da inteligência e o progresso moral. E eles se equilibram com o tempo. O progresso da inteligência surge primeiro e, com a experiência e a nossa observação e o desenvolvimento da inteligência, nós vamos aprendendo o que é bem, o que é mal e aprendendo a fazer escolhas, porque a observação vai nos mostrando que escolhas boas produzem bons resultados e escolhas más produzem maus resultados, e nós vamos aprendendo aí a caminhar diante das vicissitudes e dificuldades humanas, aprendendo a fazer boas escolhas para que tenhamos bons resultados. Na questão 781, a pergunta é a seguinte: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Quer dizer, jamais o homem pode deter a marcha. O progresso é lei de Deus, é uma lei imutável. Nós dissemos que Deus criou a vida e o universo e criou também leis imutáveis que mantêm essa lei, mantém esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Na questão 781A, a pergunta é a seguinte: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Serão arrastados pela torrente que pretendem deter. É lei de Deus. Vem como um roldão. É lei de Deus que nós progridamos. E às vezes é preciso, e esse progresso é impulsionado por experiências desagradáveis que vão nos fazer sentir a necessidade de apressar o passo. Na questão 783, a pergunta é a seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias, como consequências, das circunstâncias. Mas, quando o povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos
um abalo físico ou moral que o transforma. Quer dizer, muitas vezes nós estamos marcando passo porque nós não retrogradamos em termos de conquistas já realizadas. Porém, às vezes nós podemos estacionar. Aí vem o sofrimento, a dor e a dificuldade nos despertando a continuar. Quantas vezes é um sofrimento, uma dificuldade que nos abre os olhos para a direção certa, que nos abre os olhos e o entendimento para propostas importantes de realização nessa nossa vida, que nós estávamos parados, passivos e precisamos estar ativos. Na questão 784, eis a pergunta: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha, às vezes é preciso de vir uma torrente de dificuldades para que a gente seja despertado a buscar novos rumos, novos caminhos. Tranquilamente, às vezes, na nossa vida particular e na sociedade de uma forma geral, é preciso vir dificuldades mais fortes para que a gente desperte para os valores importantes da existência, que às vezes a gente está adormecido, a gente realmente não está vivendo, a gente às vezes está só existindo. E viver é atuar, é contribuir, é colaborar, é compartilhar. Há uma questão antes aqui interessante, é que a questão da inteligência e do progresso moral. Porque o progresso da inteligência, ele está aí. Nós temos como resultado uma tecnologia extraordinária, a internet e outras coisas mais, a medicina, quer dizer, a ciência. Quer dizer, o progresso da inteligência está aí constantemente. Agora, sem valores morais, essa inteligência pode ser usada para o mal. Então, nós precisamos desenvolver como se fossem as duas asas do pássaro, né? Uma asa é a inteligência, a outra asa é a moral. Mas quando a gente está falando de moral, é a moral do Cristo. Nós não estamos falando em moralismo religioso, nós não estamos falando em formalismo religioso. Nós estamos falando na moral proposta pelo Cristo, de fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Nós estamos falando em convivência social. Nós estamos falando em conviver com a diversidade de forma solidária, fraterna. É isso que Jesus propôs para todos nós. Bom, continuando, ele pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, na questão 785. E a resposta são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. A doutrina espírita, ela traz como proposta o nosso progresso moral, a transformação moral. Reconhece o bom espírita, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Pela sua transformação, reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz
para vencer as suas más inclinações. Ou seja, todos nós temos más inclinações, mas o bom espírito é aquele que, reconhecendo isso, busca se melhorar, busca dominar essas más inclinações, busca se tornar uma pessoa melhor, não é santa, mas é ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. É um progresso contínuo. Mas ele diz que o progresso intelectual avança sempre. O progresso moral é que é um pouco mais vagaroso. E é o de que nós precisamos. Porque, como nós falamos antes, sem o progresso moral, a inteligência é usada muitas vezes para o mal. Temos aí a internet como um valor inestimável de conquista da inteligência, mas que, pela falta dos valores morais, é mal utilizada. Temos aí as fake news trazendo dificuldades, né? Bom, ele também pergunta na questão 788. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu destino e o fim como os da antiguidade? Resposta: os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se funda na força e na extensão territorial, e olha, a coisa está complicada. Veja bem, os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se funda na força e na extensão territorial, no domínio territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. Quer dizer, há povos cujas leis que eles vão transformando, vão aprendendo a solidariedade, a fraternidade. Diz a resposta que esses povos serão um farol para os outros povos. Brasil, coração do mundo, será a pátria do Evangelho? Se nós agirmos para que isso aconteça, meus irmãos. Não é gratuito, nada é gratuito, tudo é conquista. Questão 790. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Quer dizer, a civilização é um estágio, a civilização é importante, mas nós estamos com o nosso progresso dificultado justamente pela conquista de progresso moral. Questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Meus irmãos, importante, nós reconheceremos uma civilização, uma coletividade, nós reconheceremos ali um progresso já realizado pelas conquistas morais, porque essas conquistas morais vão conduzir
as conquistas da inteligência para o bem, para que o homem realize um meio ambiente, para que o homem realize um processo social na base da solidariedade, da fraternidade, para, como disse Jesus, que aqueles que governam sejam como aqueles que servem. Essa é a proposta do Cristo. E nós que estamos aqui, nesse momento de dificuldade, com essa pandemia nos atingindo, é hora de despertarmos para o verdadeiro bem da vida, servir na causa do Cristo, meus irmãos. Muita paz para todos vocês. Um abraço afetuoso. Que esse abraço chegue ao seu coração.